Fala galera bonita, beleza? Estamos aqui hoje em mais um vídeo, né? Hoje vamos bater um papo aí muito interessante com o Marcelo Carneiro, cara que acompanhou aí a banda Catedral lá de trás, bem das antigas mesmo. E ele vai trazer aqui alguns temas muito interessantes, né? Nós abordamos aqui para ele e com certeza você vai gostar bastante, beleza? Primeiro eu quero contar para vocês como foi que eu conheci o Marcelo Carneiro, né? Eu fui lá no canal dele, roubei, certo? Roubei lá um trecho lá de um vídeo dele. E claro, ele não gostou quando viu o vídeo dele rolando aqui no canal, né? Já ligou pra mim e tal. Eu tava trabalhando, né, nesse dia, fazendo um evento aí, uma filmagem. E aí quando eu olhei o celular tinha várias ligações e tal. Um DDD estranho, né? Eu digo, meu Deus, o que será, né? Aí depois ele mandou um áudio, né, indignado. Pô, você veio no meu canal, tal, pegou o vídeo, colocou, não aceito de jeito nenhum. Pode tirar o vídeo, se você tivesse pelo menos me pedido e tal, com certeza eu ia liberar pra você aí. Mas dessa forma eu não aceito e tal. E aí eu entrei lá em contato com ele, a gente foi conversando e tal. E chegamos aí a um mínimo denominador comum, né? E aí disso já rolou uma amizade e tal, a gente já trocou uma ideia muito interessante. E vamos aí até agendar para mim me deslocar aí até São Paulo, com certeza conhecer os caras aí pessoalmente. Tem muita gente aí em São Paulo que eu gostaria sim de conhecer pessoalmente, né? Eu vou fazer uma comunidade aqui depois pra gente se unir realmente. E aí quando eu me deslocar para aí a gente fazer um bate-papo, né? Em grupo mesmo assim, 4, 5 pessoas ali trocando ideias, beleza? Vamos começar aqui, Marcelo Carneiro. Seja bem-vindo aí, se apresenta a galera. Eu já queria deixar aqui a primeira pergunta para ele, né? O que é que ele acha aí realmente da música atual brasileira, né? E se a banda Catedral realmente tem se preparado para isso, né? Se ela tem realmente se disponibilizado para essa música atual. Vamos lá, Marcelo! Olá pessoal do canal Templos e Ruínas, tudo bem? Sou Marcelo Carneiro, né? E hoje a gente vai falar uns assuntos legais, né, sobre a banda Catedral. Alguns relatos, na verdade, né, para deixar a par algumas situações. Primeiramente, é muito bom estar aqui. Desde já agradeço a oportunidade ao Hudson, tá? Idealizador do canal. E sem mais delongas, vamos lá. O que eu vejo, o que eu acho sobre a atuação da banda Catedral, se preocupou ou não com o cenário musical, né? E as bandas gospel em geral. Na verdade, eu acredito que o Catedral ele tenha ficado unicamente, né, no meio gospel mesmo. Essa é a minha opinião, porque o Catedral ele tentou expandir, né, para o meio secular e na verdade não houve uma resposta, né, positiva daquilo que foi esperado pelo próprio Kim. E isso deixou uma frustração muito grande, né? Primeiramente porque quando eles saem da gravadora gospel chamada MK, né, eles vão para Warner, né? Então eles imaginaram que poderiam supostamente aí assumir um espaço, né, voltado ao público legionários, né, da Legião Urbana, porque a gente é impossível não falarmos do Catedral e não tocarmos no assunto também da Legião Urbana. Primeiramente porque o Kim assim o fez parecer, né? O Kim ele fez assim pensar, porque foi o próprio Kim quem idealizou essa questão. Essa propagação dessa informação foi o próprio Kim. Primeiramente porque isso começa lá em 1987, onde o Kim, né, estava aí, né, em sua jornada, faculdade, né, psicologia, etc e tal, e tem contatos com possivelmente aí colegas da faculdade que também já curtiam Legião Urbana, né? E também há relatos que possivelmente o Kim e o Guilherme tenham ido sim lá no Metropolitan ver o show do Legião Urbana, né? O que acontece aí? O meio gospel estava até então começando, né, a idealizar
questões voltadas a rock gospel. Primeiramente porque neste ano, 1987, já existia uma banda em São Paulo que já estava revolucionando o meio gospel com as tendências do rock progressivo, né? Que é o Cats Barnea. O Cats Barnea, eles ganharam um prêmio dentro de um colégio, né, em São Paulo, que também tinha altas bandas lá. Tinha Mamonas Assassinas, que até então era Utopia. Tinha outras bandas lá, que era o Traje a Rigor. Tinha o Yahoo. Então tinha outras bandas lá que o Cats Barnea já estava dentro desse meio. Então, assim, o Cats Barnea já antecede a ideia do rock gospel. Esse é um dos pontos importantes que eu gostaria de elucidar. Outra questão é que em 1998, lá na frente, o Catedral ele recebe uma proposta, né, para participar do SOS da Vida 1998. É o primeiro SOS da Vida. Quem conhece sabe que o SOS da Vida é um mega evento, né, um dos maiores e únicos eventos da história gospel do Brasil. Porque esse SOS da Vida revolucionou, né, o meio gospel musical. Primeiramente porque isso traz o quê? Umas novas concepções de investimento, né, de idealização através do Esther Hernandes, da Sônia Hernandes e da Igreja Renascer, que é o idealizador desse mega evento. Então o Catedral recebe a oportunidade de ir, né, para o SOS da Vida em 1998. Chegando lá, o Catedral traz o quê? Uma abordagem da música Fábrica da Legião Urbana, que é: o céu já foi azul, mas agora é só cinzas, né? E o que era verde aqui já não existem mais. Ele canta essa parte, né, da música Legião Urbana e traz o quê? Uma idealização para todo aquele público que está ali vendo que o Catedral tem o quê? Uma similaridade, né? Ele tem uma questão similar, né, à Legião Urbana. Então, assim, é o próprio Catedral que faz isso vir à tona, né? É o primeiro ponto. E referente às bandas hoje no Brasil, as bandas elas estagnaram, elas pararam. O rock brasileiro, ele parou. Primeiramente porque não teve uma ideia de renovo, renovar, buscar novas tendências. Eles ficaram no mais do mesmo. E o Catedral hoje é exatamente isso, é mais do mesmo. Marcelo, muito interessante, né, esses pontos aí que você trouxe pra gente. Eu já queria deixar aqui a segunda pergunta, vamos lá. Na trajetória aí da banda Catedral, quais foram os contextos aí mais usados por eles? O Catedral ele inicia como a imagem, né, com a imagem de uma Legião Urbana Gospel. Então, assim, além da pegada e levada dos instrumentos que fazem lembrar, há também as letras, né, as letras voltadas a uma revolução. Que tipo de revolução? Se você pegar, por exemplo, o mundo vazio, o mundo da linguagem sem o mundo da prática é um mundo vazio. Ali traz o quê? Uma percepção de revolução, da pessoa voltar-se para dentro de si mesmo. Tanto que ele tem uma música que ele fala isso, que ele diz exatamente isso, que as pessoas devem voltar-se, né, para dentro de si mesmo. Turn on the light. Aí ele fala: volte seus olhos para a luz. Look inside yourself. Olhe para dentro de si mesmo. Existem músicas que ele fala exatamente essa mensagem no início da banda Catedral. Existem os bosques são belos, né? E essa letra, se você pensar, ela tem pensamentos ali lacanianos, freudianos, tem psicanálise, psicologia. Então, assim, é uma linguagem totalmente diferenciada de revolução. Revolução dentro de si mesmo para fora. Isso que é o que traz o Catedral nas letras de antes. E ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Porque quando ele lança Está Consumado, esse álbum Está Consumado, ele traz a consolidação do pensamento do Catedral ao seu público, que é aceito mediante a temática das letras. Então, o que está consumado, né? Tanto que a primeira música, que é Carpe Diem, aproveite o dia,
traz claramente isso. Fala sobre o andarilho, né? Quem encontra a verdade sempre é um andarilho. Isso são pensamentos dentro da psicologia e psicanálise. Então, assim, o público, na verdade, gosta do Catedral pela pegada do baixo, da guitarra, ok. Só que existem aqueles também que sabem que tem conotações de psicanálise, psicologia nas letras do Catedral. E isso foi que fez a diferença, né, o diferencial da banda Catedral ser quem é a banda Catedral. Só que, quando você traz hoje, nos dias atuais, as letras da banda Catedral, houve uma mudança radical, uma mensagem, segundo o vocalista, uma mensagem mais poética, que o artista tem meio isso, né? Esses artistas têm isso de evolução musical, a evolução do artista, agora é sempre melhor, lógico, agora vai ser sempre melhor, porque ele já está dentro de uma margem, né? De uma margem tanto vocal, né? Vocal, e isso traz o quê? Uma ideia de que o Kim já não quer mais voltar àquilo, não há mais necessidade de voltar àquilo, até porque o alcance da sua potência vocal não é mais o que era antes, né? Tanto que ele tem uma música no CD solo dele, que diz assim, que ele traz assim, ele diz que quando bem que eu tentei te dizer que o céu para mim era estranho, mas esbarrei em mim mesmo nas desestruturas do meu ego. Ali é o Kim falando com ele mesmo. Ali é o Kim falando exatamente. Essa música é o Kim falando com ele mesmo. Ele traz essa abordagem de pensamento, né? E se você não olhou dessa forma, eu dou a dica que você comece a olhar as letras do Kim dessa época, porque ele fala exatamente isso aí. Tanto que ele tem uma preparação, ele tem uma iniciação, ele tem uma formação, né, dentro da psicologia. E isso traz o quê? O pensamento lacaniano, freudiano, né, Jung, e aí vai. Carl Jung, melhor falando. Então, assim, se você não viu, começa a observar, porque as letras são de revolução, são de temáticas totalmente revolucionárias, né? Porque essa é a percepção, né? Quem enxergou a liberdade da razão se sente como um andarilho, vai esperando e está perdido. Porque dentro da psicologia, exatamente é isso. Quando você encontra uma razão, você encontra uma verdade, você parece que não sabe nada e se encontra cada vez mais perdido. E aí você sempre está numa incansável busca, né, de cada vez mais da verdade em si, né? E aqui eu vou mostrar para vocês um livro dele que fala sobre muitas coisas. Esse livro sobre muitas coisas traz o quê? Uma percepção de que é apenas um pensamento voltado dentro de uma época. Se você pensar bem, ele não falou, né, sobre as questões voltadas para a época em que ele traz essa música, que ele fala com ele mesmo, né? Bem que eu tentei te dizer que o céu para mim era estranho, né? Mas esbarrei em mim mesmo nas desestruturas do meu ego, né? E eu atravessei, né, com olhos fechados. Sei que mergulhei em águas escuras, né? Mas eu confiei que o fim do túnel era o princípio de mim. Ali é o Kim falando dele mesmo, né? Então é isso. Essa é a segunda pergunta, finalizando. Marcelo, após a morte do César, né? Como o Catedral se deu, né? Como o Catedral teve que se reinventar aí sem o César, né? Para continuar essa jornada aí, para tentar, né, atingir música. Nós vemos que até hoje, depois que o César morreu, né? Catedral não teve um grande sucesso, né? Não teve mais esse grande sucesso. Não acertou assim em outras músicas. Apesar de eu achar algumas músicas aí muito interessantes, né? Tem músicas aí do CD Enquanto o Sol Brilhar que são muito boas, né? Tem outras aí que desse último disco, No Mundo do Extremamente Permitido, tem 3 ou 4 músicas ali bem interessantes também. Depois eu vou fazer um vídeo aqui somente sobre essas questões aí, mas vamos ver aí a resposta do Marcelo. Agora falando muito delicado, né, com a morte do César, que eram 3 irmãos, né, Júlio César,
César Mota e Joaquim Mota, né? São 3 irmãos e o Guilherme é o baterista. Após a morte do César, traz o quê? Um impacto muito negativo na banda, porque o César era o único, era o alicerce da banda, né? Por mais que o Kim não dê referência a isso, mas o César é o que traz assim o coração da banda com a pegada da palhetada que é única. É uma palhetada totalmente única que o César ele inventou, ele desenvolveu, né, com influências aí do Van Halen, The Smith, U2, Bonovox, né, e por aí vai, entre outras bandas aí. Então o César realmente, após o falecimento, conforme ele vem a óbito, né, a banda Catedral traz o quê? Uma atmosfera de não querer avançar mais, de querer continuar mais. Tanto que eles sofreram um impacto muito grande, tanto financeiro quanto emocional, até porque a gente está falando de pessoas próximas, né? Um familiar, um amigo. Né? Só que o Catedral, ele depois desse acontecido, desse acidente do César, o Catedral ele não alavancou novamente, tentando, mas eles não alavancaram, né? Até porque o Catedral não trouxe uma nova ideia, uma nova percepção, sempre colocando na época o Eduardo Lisse, colocou o Diego lá, o Diego César, colocou agora por último o Zielzinho, mas você vê que não é a mesma coisa, porque o César, além de tudo, ele tinha carisma, né? Um carisma totalmente diferenciado, né? É o Zé, né? Chamado Zé para os íntimos. Então, as pessoas que tiveram a oportunidade de ver o César tocar, como eu tive, eu vi que ali tinha algo sobrenatural, algo que não era... Ali ele tocava com emoção, com amor mesmo, né? E muitas vezes até criticado pelo seu carisma fenomenal, em cima do palco para com os fãs, né? Jogar uma palheta, tinha pessoas que davam risada, ficavam assim no início, né? Então tá nos vídeos antigos aí, você vê que tem coisas que estão lá, mas as pessoas preferem não falar sobre. Por quê? Porque isso é uma época muito delicada, mas a gente sabe da verdade, a gente sabe das coisas, que a gente começa a analisar. E quando você analisa, você realmente encontra, né? E o Catedral teve esse impacto com a morte do Zé, né, do César, e isso, até hoje, o Catedral não conseguiu voltar para a atmosfera que era o Catedral dos anos 90, né? Uma revolução, né? O Catedral fez isso. Falando em revolução, vou falar para vocês aqui, ó. Olha uma relíquia que eu tenho nas mãos aqui, o VHS do SOS da Vida, com o CD SOS da Vida. Esse aqui é raro, hein? E só eu tenho no Brasil, hein? Marcelo, o que é que você acha do posicionamento do Kim de chamar os fãs de retrógrado aí, quando eles querem ouvir as músicas antigas, né? Nos shows também, fazer uma mesclagem aí e obrigando até ele colocar aí no repertório algumas músicas, como músicas que ele não gosta, né? Por exemplo, aquela que fala de São Paulo, que Era Uma Vez, né? Vai trazer sim nessa nova turnê. Você acha que isso fere a banda negativamente ou positivo? O que é que você acha disso aí? Essas declarações do Kim, que fala que música pobre, letra pobre, fala que quem escuta essas músicas dessa época são retrógrados. Eu acho que isso não é legal, né? Isso não é legal porque traz o quê? Uma ideia de que ele de querer anular, né, os fãs de outrora, né, que fizeram com que o Catedral seja hoje o Catedral, reconhecido, com disco de ouro, tal. Eu acredito que ele deva assim repensar em regravar, por exemplo, Em Busca do Elo Perdido. Essa música todos sabem que querem ouvir por conta do dueto lá, do contrabaixo e da guitarra. Todo mundo sabe disso. E o Catedral, no início, é isso. Se você for lá atrás e pegar os CDs da banda Catedral, o que existe mais é um duelo lá entre baixo e guitarra. E isso é a pegada legal do Catedral. Agora, fica falando que quem escuta isso é retrógrado, que não sei o quê, né, dá um bloco lá. Isso não é legal, né? Isso traz até uma certa imaturidade de não querer aceitar de que
ouvir as músicas de antes é lembrar de uma época. Tudo bem, cada época tem as suas emoções, suas percepções, cada letra, cada música tem uma época, e você lembra daquela época através de uma melodia. Qual o problema de querer relembrar? Relembrar é viver, é revival, né? Isso é importante. Acredito que seja um pouco de egocentrismo aí, né? De não querer fazer lá aquilo que faziam antes. Até porque tem, como eu já falei, o artista tem essa coisa de evolução do artista, evolução musical. Só que, cara, as bandas aí de antigamente, agora, eles estão fazendo releituras das músicas de antes. Então, acredito que não tenha nenhum problema quanto a isso, né? Pelo contrário, não estou falando mal da banda Catedral, estou aqui falando aqui alguns pontos que eu creio que seja importante, né? E dentro dessa importância, voltar às letras de antes com as temáticas, né? Do que originou a banda Catedral. Catedral traz uma ideia de que o jovem pode ser o jovem lutar por algo, e o Catedral trouxe nas letras disso, né? Essa música é muito importante. Os dias, né? Os bosques são belos, sombrios e fundos, mas há promessas a aguardar e muitas trilhas a andar antes de poder dormir. Isso é uma reflexão, né? E eu não posso falar contexto aqui dentro profundo, porque em 5 minutos não vou poder definir o pensamento do que diz, do que pede a letra. Pode até se tornar um pouco confuso por não haver entendimento na sua completude, né? Então, assim, o Catedral traz essa percepção de que o jovem pode lutar por algo, com as letras de revolução, com as temáticas, né? O mundo da linguagem, sem o mundo da prática, é um mundo vazio. E o silêncio, né? O silêncio mesmo teve uma polêmica muito grande, falando que era a besta que saía do mar. Na verdade, é uma palavra, sobe das funduras do silêncio, né? Que é uma palavra sobre algo, né? Que ele fala exatamente da palavra do Eterno, do Criador, etc. e tal. Então hoje não tem mais essa temática, porque eles não se intitulam mais gospel, mas sim pop rock, né? Pop rock, que é para todo mundo. Ele traz isso para todo mundo no CD, né, da Warner, que é para todo mundo ouvir, que é a consolidação do pensamento do Catedral, que é abrangendo, né, abrindo o leque para todos e trazendo essa ideia de que a Catedral não está mais em um único segmento ou dentro do aquário. Exatamente é isso. Então, pessoal, eu agradeço desde já. Essa é a minha opinião. Muito obrigado ao Hudson, ao canal Templos e Ruínas, e acredito que vocês vão gostar depois que vocês começarem a fazer o caminho da busca das letras do Catedral, né, que foram faladas aqui, que o Kim realmente fala de si mesmo nas letras, e você começar a pesquisar sobre, vai ficar muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no canal do nosso amigo Hudson, né? Curtam bastante, compartilhem. Forte abraço e até mais. Marcelo Carneiro, muito obrigado aí por sua participação. Com certeza foi de grande, né? De grande utilidade esse conteúdo aqui no nosso canal. Eu vou deixar aqui o Instagram do Marcelo. Você que quer seguir ele, vou deixar o canal dele aqui. Se inscreve lá, tem muita coisa antiga aí do Catedral lá, muita coisa boa, né? Rolando por lá. E é o seguinte, e o Marcelo está vendendo o canal dele, né? Então se você tem interesse de adquirir, né? O cara já tem ali um certo número de inscritos, né? E tem muitos vídeos lá, né? Das antigas e tal. Muitos vídeos ali em primeira mão, né? Realmente conteúdo muito interessante que tem no canal dele, beleza? Vai lá no Instagram dele, chama ele no direct e tal. Conversa com ele lá e vocês aí negociam, beleza? Espero vocês no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Vai lá!